Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos meditando aqui na Palavra de Deus um tema bem interessante, que é a boca fala do que o coração está cheio. Meditando na palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, o coração, né, vai falar daquilo que ele está cheio. Se ele está cheio de maldade, vai produzir maldade, a boca vai reverberar maldade. Mas se ele estiver realmente cheio de coisas boas, de bondade, a boca vai falar daquilo que é bom. Então, analisando esse contexto também, e podemos também olhar lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz assim: e Daniel se assentou no seu coração, né? Algumas versões diz se assentou, outras falam Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com os manjares ou com as iguarias do rei Nabucodonosor. Então nós podemos observar, irmãos, que o coração de Daniel estava cheio de quê? De que estava cheio o coração de Daniel? Porque ele decidiu não se contaminar com aquelas, né, maravilhas, né? Tudo que era de bom da época foi colocado diante de Daniel, mas ele decidiu não comer daquilo. Por quê? Porque ele se alimentava da palavra de Deus, né? Então seu coração estava cheio do Senhor. Então o coração de Daniel estava cheio de, primeiro, convicção, né? Ele tinha certeza do melhor de Deus para a sua vida, né? Daniel tinha convicção, ele tinha certeza do melhor de Deus para a sua vida. Por isso ele não foi realmente comer daqueles manjares, porque ele sabia que Deus tinha o melhor para ele. Segunda coisa, de que o coração de Daniel estava cheio de paixão, né? Sua paixão por Deus era tão grande que ele estava disposto a morrer para cumprir o propósito do Senhor. Sua paixão por Deus era tão grande que ele estava disposto a morrer para cumprir o propósito de Deus. Isso é verdade que quando o rei joga ele ali na cova dos leões, ele estava praticamente, irmãos, tranquilo em relação àquilo que Deus tinha para a vida dele. E ele saiu vitorioso. Daniel, ele amava tanto a Deus que estava disposto a morrer por aquela causa. Assim também foi com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava tão apaixonado em fazer a vontade de Deus. João 6,38 fala: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que me enviou. E ele foi ali para a cruz, né? Por quê? Porque ele estava apaixonado, ele sabia que realmente que tinha que cumprir o seu propósito aqui na terra. Terceira coisa de que o coração de Daniel estava cheio de propósito, né? Propósito é a intenção original de Deus ao meu e ao seu respeito. Deus nos criou, irmãos, para um propósito. Todo ser humano na face da terra tem um propósito específico. O propósito de Deus a criar o homem foi para que o homem pudesse ter intimidade, para que o homem pudesse conversar com Deus, tivesse um relacionamento, intimidade, comunhão com Deus. Esse foi o propósito primário de Deus ao criar o homem. E no sentido secundário, para que o homem pudesse governar, reinar sobre a terra, expandir o reino de Deus sobre a face da terra, como está relatado lá em Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Então, quando você sabe de onde veio e para onde está indo, você não se vende. Quando você sabe de onde veio e para onde está indo, você não se vende. Você não se vende. Por quê? Porque você conhece o propósito de Deus para a sua vida. Nada que te oferecer vai ser tão suficiente, vai ser o suficiente, porque você sabe que Deus tem o melhor para a sua vida. Nós vemos também Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel da época, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego.
Eles decidiram ser jogados, irmãos, numa fornalha de fogo, do que se curvar a uma pessoa, a não ser o Deus verdadeiro. Isso é ter realmente convicção, é ser apaixonado, é conhecer o seu propósito de vida aqui na terra. Quarta coisa de que o coração de Daniel estava cheio de visão. A visão, ela te transporta do presente para o futuro. Daniel viu a vitória de Deus para a vida dele. Então, é a visão que vai me transportar daquilo que eu estou vendo, né, daquilo que é limitado, para o futuro, para aquilo que Deus já me mostrou, para a minha vitória, para a minha bênção. Então, Daniel, Deus já havia mostrado para Daniel a sua vitória, né? Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que nós não devemos andar pelo que vemos, pela nossa vista, mas devemos andar por fé. Porque a nossa vista, ela nos limita ao presente, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que alguém está falando para você. Mas a nossa fé, a nossa visão, ela nos coloca no futuro, naquilo que Deus determinou sobre a minha vida e sobre a sua vida, naquilo que Deus já falou. Que eu sou mais do que vitorioso, você é mais do que vitorioso, mais do que vencedor. Se as pessoas estão dizendo que você não consegue, que você é um derrotado, que você não vai conseguir, e isso é o que a sua vista está te mostrando. Mas aquilo que Deus disse, aquilo que Deus já mostrou, é que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? As nossas vistas, às vezes, nos limita de ver o melhor de Deus para nós. As nossas vistas às vezes nos limitam de ver o melhor de Deus para nós. Amém? Então, tenha convicção daquilo que Deus realmente falou para você. Seja apaixonado pela obra de Deus, seja apaixonado pelo Senhor. Conheça o propósito de Deus para a sua vida, né? Seja uma pessoa visionária. Conheça a visão de Deus para a sua vida. Quero encerrar esse vídeo com a frase do Dr. Miles Monroe, que ele diz assim: a maior tragédia na vida não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Que Deus abençoe todos vocês.